Dando continuidade aí, pessoal, à nossa aula, né, nós vamos para o capítulo 4 do direito à saúde, tá? Então, dentro do artigo 4º, nós vamos trabalhar, ou dentro do capítulo 4, nós vamos trabalhar o artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por meio do SUS, tá? Então, dentro da Constituição, o Estado ele tem que prover, né, a questão da saúde, tá? E além dos princípios do SUS, né, também envolver aí a atenção ao idoso, a atenção integral à saúde do idoso, tá? Então, no inciso primeiro, tá, nós temos que a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de item 1, cadastramento da população idosa em base territorial. Tem que haver, dentro do serviço de saúde, um cadastramento desses idosos, tá? E esse cadastramento, tá? Ele tem que estar ligado, tá? À questão social, né? À questão dos benefícios, tá? E a questão dos cuidados e de moradia. Com quem esse idoso mora, tá? Quem o ajuda com relação à prevenção e à manutenção da saúde, né? A questão do alimento, ok? Então, essa noção, esse cadastramento, ele tem que vir do agente de saúde, quando chega um idoso no território daquela estratégia, tá? Para que seja feito um acompanhamento desse idoso. Então, tem que haver esse esse cadastro para que a estratégia ela tenha noção do número de idosos que tem, tá? Dentro desses idosos, a gente pode subdividir as patologias, né? Os idosos hipertensos, os idosos diabéticos, os idosos com outros problemas, tá? E tá buscando tanto a questão assistencial quanto a questão de saúde realmente. Meu filho, por mais que eu corra, Guilherme, aqui, esse do vizinho, ai, Senhor, é porque é muro com muro, sabe? Aí parece que é aqui, né? Ai, como eu sofro, tá? No item 2, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Fora os cachorros, viu? Então, esse atendimento geriátrico e gerontológico, ele tem que acontecer, tá? Nós temos que mostrar ao nosso idoso o que faz parte do processo de envelhecimento e nós temos que mostrar o que é da patologia, certo? E o idoso ele tem que buscar uma melhoria na sua patologia, tá? Uma melhoria no seu processo de vida, ok? Então, nós da saúde precisamos dar esse atendimento a esse idoso, ok? No item 3, unidades geriátricas de referência, né? Entra a questão aí, como nós trabalhamos SUS, né? Entra a questão aí da integralidade e da complexidade, certo? As unidades de referência, para que esses idosos busquem uma maior complexidade, eles têm que existir, tá? E daí nós iremos estar trabalhando com a referência e a contrarreferência. Então, o idoso, ele é assistido, né, nesse território, nessa estratégia, tá? Caso esse idoso precise de uma referência geriátrica maior, de uma complexidade de atendimento maior, encaminha-se esse idoso, né, para essa unidade de alta complexidade, de média complexidade, tá? E daí nós temos que ter essa contrarreferência, ok? Então, essa ligação, né, idoso, agente de saúde, estratégia, ela tem que ser vista, ela tem que ser executada,
tá? A gente está vivenciando, né, essa questão aí, né, dessas ligações, né, pela vacina, né, trazendo aí para o nosso tempo de pandemia, né, nós estamos vivenciando isso com relação à vacina, né, os municípios, né, por orientação do Estado e do Ministério, eles estão colocando, né, os períodos, as faixas etárias, né, para que se vacine os idosos. Então, estão começando os mais velhos para os mais, né, os idosos mais novos. Então, em alguns municípios, digamos, né, essa semana está aí nos idosos de 80 a 89 anos, tá? Teimosos que não querem tomar, né, Vanessa? Certo? Então, assim, tem que haver, né? Oh, meu Deus! Então, tem que haver esse controle das estratégias, né, do serviço de saúde para com esses idosos, para que eles possam usufruir de todos os seus direitos, né, com relação à saúde em si, certo? Então, quantos idosos, né, estão esperando aí a sua vez, né, para que ele venha a tomar essa vacina, né? Quantos idosos, né, ficam super felizes, a gente vê nas mídias, tomando essa vacina, né? Minha mãe vai tomar quinta-feira, ela está aí contando os dias, né, contando as horas, né, de tanta felicidade que ela está por tomar essa vacina, certo? Então, essas unidades geriátricas de referência, essas questões, né, de outros atendimentos, de outros serviços, essas questões de alta complexidade, média e alta complexidade, elas devem existir como direito ao idoso. Nós não podemos, graças a Deus, Giovana, né, nós não podemos estar retendo o idoso, né, porque ele não tem condições de ir para outro serviço, tá? Na realidade, nós temos que prover essas condições, né, através dos setores, tá? Para que esse idoso ele tenha acesso a outros serviços de referência, tá? No item 4, atendimento domiciliar, tá? É direito do idoso esse atendimento domiciliar, tá? Seja para o idoso acamado, seja para aquele idoso que não tem condições de ir até o posto de saúde, certo? Para aquele idoso que tem condições, a gente estimula que ele venha até o posto de saúde, né? Para que ele receba outros benefícios, né? Que outros benefícios eu estou falando? A questão do sol, né? Que é válido, né? Para a questão da pele. A, a própria caminhada que ele faz até o posto de saúde, tá? Então, logicamente, sempre com orientações, ok? No item 5, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde, tá? Esse idoso, ele vai passar pelo processo, tá? Mas que ele passe para o processo de envelhecimento de uma forma mais saudável, né? Que é aquele que nós falamos do idoso saudável, com menos comprometimento funcional, tá? E dentro das patologias que ele já possui, certo? Que ele busque a prevenção, que ele busque o tratamento, para que essas patologias elas não evoluam a ponto de o idoso vir a óbito mais rápido, tá? Então, essa orientação com relação às patologias e ao processo de envelhecimento, isso é um direito do idoso, tá? E isso tem que ser trabalhado pelos profissionais de saúde, ok? No inciso 2º, incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
tá? Então, nos 3 níveis, né, de atenção, esse idoso, ele vai ter que ter a saúde, tá? Seja no nível 1 preventivo, né, promoção da saúde, prevenção de doenças, seja no nível 2 de tratamento, seja no nível 3 de, de reabilitação, tá, pessoal? Então, isso de forma gratuita, tá? Então, o município, né, caso essa medicação seja uma medicação de secundária, tá? De fornecimento secundário, o município ele tem que prover isso. O estado ele tem que prover isso, o poder público ele tem que prover, mas o idoso ele não pode ficar sem esses, né? Sem essas assistências, sem esses medicamentos, sem esses recursos com relação à sua saúde. No inciso 3º, é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, tá? Então, é proibido isso, né? Por ser mais velho, né? Isso muitas vezes nós vemos dentro dos planos de saúde, né? Mas dentro do estatuto isso não pode acontecer, certo? Essas cobranças, por ele ser mais velho, por ele ter 70 anos, por ele ter 80 anos, na realidade, essa cobrança, né, por ele ser idoso, não pode aumentar dentro do idoso essa questão financeira, tá? Então, nós vemos muitos nos planos de saúde, né, os particulares, principalmente, nessa questão, né, de 0 a 3 anos paga um valor, né, de 4 a não sei quantos anos outro valor, certo? Chegando aos 60 anos, é esse valor, e tem que continuar, né, isso que a lei, ela fala aqui, o estatuto, ela fala aqui, chegou de 60 anos em diante, esse valor, ele tem que permanecer o mesmo, tá? Ele não pode diferenciar já por ser idoso, tá? De 60 a 70 um valor, de 70 a 80 outro valor, não. Chegou em 60, é o mesmo valor até 100 anos, cento e tantos anos, até o fim da vida, certo? Por isso, é isso que fala nessa questão aqui desses valores diferenciados, tá? No inciso 4º, os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei, tá? É a questão que a gente fala na visita domiciliar, acamados, né? Aquelas pessoas que não podem vir, tá? Então, elas têm que ter um atendimento especializado. Então, se esse idoso que é acamado, ele vai precisar de fisioterapia, ele tem que ter esse serviço, tá? O município, ele tem que prover esse serviço. Se ele precisa de um psicólogo, o município tem que prover esse profissional, tá? Então, é direito dele, dentro da saúde, né? Se ele tem uma limitação, se ele tem uma incapacidade, ele ter, né, os profissionais que são necessários para a sua assistência em seu domicílio, certo? E isso quantas vezes forem necessárias, tá? E isso a saúde, ela tem que buscar, né, isso aí para o idoso, certo? Esses profissionais. No artigo 16, né, ainda do capítulo 4, né, do direito à saúde, ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Tá? No parágrafo único,
caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito, tá? Então, é direito do idoso ter um acompanhante, tá? E este acompanhante, por sua vez, né, ter condições adequadas para ficar lá acompanhando esse idoso o tempo que for necessário, né? Infelizmente, muitas vezes a gente não vê essas condições, né, adequadas, como, por exemplo, muitas vezes não tem, né, uma cama para eles dormirem, muitas vezes não tem uma cadeira, né, confortável para que eles fiquem, né, acompanhando esse idoso, né, isso logicamente vai depender da instituição, né, que esse idoso esteja, mas se a gente levar para a instituição pública, a gente não vê, né, é isso, tá certo? E caso, como tem no parágrafo único aqui, o profissional de saúde não permitir esse acompanhante, essa justificativa ela tem que ser feita por escrito e anexada lá no prontuário do paciente, né? Isso é uma coisa que nós estamos passando, né, hoje, devido à pandemia, né? Os idosos, eles estão se internando e não estão podendo ficar com seus acompanhantes, né? Porque é um perigo, um risco aí para os próprios acompanhantes, né, estarem num ambiente hospitalar, certo? Estarem junto a esse idoso internado, tá? E isso tem que estar lá, essa justificativa anexada, essa justificativa escrita pelo profissional de saúde e anexada no prontuário do idoso, ok? Artigo 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, tá? Então, veja, se esse idoso, ele está mentalmente saudável, ele vai poder, né, dizer se concorda com o tratamento ou se não permite o tratamento, tá? Se ele tiver com sua sanidade mental, né, realmente confirmada, certo? Saudável, né? Ele vai poder querer ou não o tratamento, optar ou não pelo tratamento. Tá? No parágrafo único, não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita, tá? Pelo curador quando o idoso for interditado, certo? Pelos familiares quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil, tá? E vou mostrar aqui o outro para a gente falar de tudo junto. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou família. E pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público, tá? Então, voltando aí, pessoal, vamos entender aí esse artigo 16. Desculpa, esse artigo 17, tá? Então, se o idoso estiver mentalmente saudável, tá? Ele vai decidir sobre o seu tratamento, tá? Caso esse idoso não esteja mentalmente saudável, né? Seja um idoso que possui algum transtorno mental, ou ele não consegue responder por ele mesmo, tá? Então, no item 1, se ele tiver um curador, o curador que vai, né, optar, tá? Se ele não tiver o curador, a própria família, tá? Ela vai optar, certo? Ou se ele tiver um curador e esse curador não seja contactado, não se acha esse curador, tá? E tenha pressa em se
decidir sobre esse tratamento, né, sobre essa cirurgia, então a família, ela vai optar, tá? E em caso de não ter nem família, nem curador, aí vem a questão médica, tá? Ou de não se achar o curador ou a família em tempo hábil, o médico que vai tomar essa decisão, certo? E caso esse idoso, né, não tenha nem família, nem curador, nem ninguém por ele, o médico ele vai tomar a decisão e vai comunicar ao Ministério Público, tá? Então veja que nós temos que ter ciência do que, né, das comunicações que devem ser feitas com relação ao idoso que não tem, né, que está com sua saúde mental comprometida, ok? Então, a gente não pode estar fazendo, né, nós profissionais não podemos estar tomando, né, as medidas cabíveis sem estar comunicando, seja ao curador, seja à família, em caso que não tenha nenhum, ao Ministério Público, ok? Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelo profissional de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Nacional do Idoso, tá? Então, pessoal, na presença de maus tratos, nós devemos denunciar, tá? E aí entra também os serviços assistenciais, CRAS, CREAS, tá? Que podem também estar intervindo para com esses maus tratos desses idosos. Pode estar aí investigando e acompanhando esse idoso. No capítulo 5, nós entramos aí, né, ele fala da educação, cultura, esporte e lazer. No artigo 23, a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos e pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Então, é direito do idoso, tá? Participar, né, dessas dimensões aí, né, dessas atividades, tá? Em alguns locais, ele tem 50% de desconto, tá? E os locais, os assentos, né, o local onde ele vai assistir, né, essas atividades, tem que ser preferencial, tá? E o idoso, ele tem que desfrutar disso, e realmente isso tem que ser respeitado. Os mais jovens não podem estar pegando o local aí desses idosos, né? Os assentos, né? Nós vemos muitos assentos lá com o nome idoso, né? Identificado, e que, mesmo que a gente chegue, né? Veja que não tem nenhum idoso, e a gente sente, tá? Mas se o idoso chegar, realmente nós temos que nos levantar, tá? Para que esse idoso, né, venha assentar, tá? Venha ter esse acesso preferencial. Que isso nós vamos ver, né, no próximo slide, quando a gente falar do transporte aí, certo? Então, veja que na educação, cultura, esporte e lazer, o idoso, ele também tem suas regalias. Com relação... Eu pulei o... o transporte ele vem mais na frente, né? Com relação ao capítulo 6, da profissionalização e do trabalho. No artigo 27, ele fala que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. No parágrafo único, o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade,
dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, o que é que isso quer dizer? Que se o idoso, né, ele for convocado para um trabalho, tá? Dentro do seu ambiente de trabalho, não tem que ter nenhuma discriminação por ele ser idoso, tá? Então, todos que vão estar no mesmo ambiente de trabalho dele, deve, né, ser orientado com relação à não discriminação para com esse idoso, tá? E também não ter, né, já que a vaga desse emprego é para idosos, então não deve ter uma fixação de limite de idade. Idoso é idoso. 60 anos ou mais é idoso, tá certo? Nos concursos públicos, nós temos, né, essa orientação aí, em caso de empate, realmente a preferência é do mais velho, né, com idade mais elevada, como fala aí. No artigo, desculpe, no capítulo 8 da assistência social, né, no artigo 34, aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mental de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, veja, quem tem direito a esse salário mínimo? Aquele idoso que, a partir de 65 anos, ainda não conseguiu receber o seu benefício, né? Porque, pessoal, algumas vezes, né, existem casos onde o idoso, ele fica, ele não consegue receber o seu benefício. Então, por exemplo, o idoso tem uma filha e a filha tem uma empresa, tá? Então, o nome dessa empresa está a filha e a idosa. Muitas vezes, essa idosa ela nem recebe nada por essa empresa, mas o nome dela consta lá, né? Isso é uma questão aí familiar, tá? E isso, o fato dessa idosa ter uma empresa, né, pelo menos no nome, faz com que ela não tenha direito ao benefício, tá? E daí, a realidade dessa idosa, né? Ela nem faz parte da empresa, nem recebe por isso, tá? Nem vai ter direito ao seu benefício e não vai ter como se sustentar, porque a filha, né, também não quer saber, né? Entra aí também a questão familiar, tá? Então, até que se resolva isso, a assistência social, né, através da lei, ela assegura um salário mínimo, tá? Tem que ser estudado, né, as formas que esse idoso ele vai receber esse benefício, caso realmente ele não consiga, aí ele entra, né, aí dentro do artigo 34, tá? Mas primeiro a assistência social ela vai tentar o benefício para esse idoso, ok? Agora sim, né, o transporte, tá? No capítulo 10, nós vamos falar do transporte, artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, tá? Então, o que é que acontece aí? A partir dos 65 anos, o idoso, tá? Ele tem direito a andar nos transportes coletivos públicos gratuitamente, tá? Em algumas exceções, como fala aí, ele não tem 100% gratuito, ele tem alguns 50%, tá? É isso que nós vamos ver aqui. No artigo 40, no sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos das leis, da legislação específica. No item 1,
a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, tem 2 vagas gratuitas, tá? Item 2, desconto de 50% no mínimo do valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, no ônibus, né? No ônibus interestadual, no transporte, né? Daí, sempre tem 2 cadeiras lá para idosos, gratuitas, 100%, tá? Aí, digamos que um terceiro idoso, né, os 2 já estão marcados, né, para a viagem hoje à tarde. Tá? Seu João e Dona Maria já marcaram suas passagens 100% gratuita para viajarem hoje à tarde. Aí, seu José vai viajar também. Só que ele não vai ter mais 100% gratuito, tá? Ele vai ter agora só 50%, certo? Exatamente, Daci, tá? Em alguns transportes, certo? Essa antecedência, ela pode ir até 7 dias, mas na maioria, tá? Isso vai depender também do regimento, né, da empresa, mas na maioria delas, são 30 dias de antecedência. Mas em todas, pessoal, tem que ser pedido com antecedência, tá? Em todas tem que ser pedido com antecedência. Aí isso vai do regimento. Algumas empresas, elas dão 7 dias de antecedência. Em outras, como o Darcy falou aí, 30 dias. Ótimo, é pela quantidade de procura. Se for no dia, nunca tem, né? Isso é verdade, né? O exemplo que eu dei, né, de viajar hoje à tarde, realmente, tá? Mas era nesse sentido, tá certo? Que não tem mais as 2 vagas, né, 100% gratuitas, e agora vamos para, né, o desconto de 50%. E veja, temos que ver a questão da renda, tá? Igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ok? E essa questão do dia, né? Muitas vezes possa até ser que tenha, né? Mas a empresa ela já estipulou esse pedido, né, com antecedência, tá? Então muitas vezes eles não querem abrir mão, certo? E diz que não tem as vagas e a pessoa realmente não consegue viajar, certo? Então realmente tem que fazer esse pedido antecipadamente, como o Darcy lembrou muito bem aí. Tá? No artigo 41, é assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Tá? Então, nós vemos nos estacionamentos, né, lá, vaga para idosos. Vaga para idosos. Muitas vezes, né, a gente até observa outras pessoas que não são idosas, né, tomando a vaga aí, certo? Com má intenção, tá? Mas já estamos terminando, viu, Vanessa? Né, tomando a vaga aí realmente do idoso no estacionamento. Mas todos os estacionamentos, ele tem que ter as vagas reservadas para idosos. No artigo 42, é assegurada a prioridade do idoso no embarque do sistema de transporte coletivo, tá? A questão, pessoal, né, desse idoso subir no ônibus, tá? Ele tem que ter um acesso, tá? Tem que ter, né, aqueles corrimãos, né, para ajudar esse idoso, né, a entrar realmente, a embarcar realmente no transporte coletivo, né? Algumas vezes tem até aquela rampinha que eles colocam, tanto para idosos quanto para deficientes, tá? Então, tem que ter um acesso, tá? Onde esse idoso, ele possa usufruir desse serviço.
tá? E daí, no título 4, nós vamos falar dos crimes, né? Alguns crimes que são cometidos para com os idosos, tá? No artigo 96, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar, por motivo de idade, tá? Isso é um crime que se faz com idosos. Isso está indo contra a Constituição Federal, contra os direitos humanos, contra a Política Nacional do Idoso e contra o Estatuto do Idoso, tá? Então, não pode, é um crime quem faz isso, tá? Impede do idoso mexer, né, lá, regular, né, o seu próprio dinheiro, tá? A questão da entrada no transporte, quando nega, né, o assento ao idoso, tá? Artigo 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública, tá? O idoso, ele tem que ter sua assistência à saúde garantida, né? Todos, né, os seus direitos têm que ser garantidos. Trazendo aí para assistência, é um crime, tá? Quando, muitas vezes, né, o idoso deixa de ter essa assistência, né, porque ele é idoso. Desculpa, pessoal. E nós vamos dar uma prioridade para os jovens, tá? Isso aí é crime. Artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, né, pessoal? Isso aí é as ILPIs, né, as entidades de longa permanência de idosos, onde muitas vezes a família deixa o idoso lá, não provém recursos para que esse idoso se mantenha lá, tá? E muitas vezes nem vai visitar esse idoso, que é o que mais acontece, tá? A mesma coisa, né, quando o idoso ele é internado no hospital, tá? E ele não recebe uma assistência familiar, onde muitas vezes o assistente social tem que estar ligando, né, sua mãe, sua avó está precisando disso, e você tem que provir isso para ela, né, para ele, para quem seja, ok? Então, isso é um crime, tá? O idoso, ele tem que ser assistido pela sua família, ele tem que ter um acompanhante, tá? Artigo 99, ainda dos crimes, tá? Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, tá? Então, aí entra a violência física, né, a violência psicológica, a violência social, tá? Isso é crime, tá? Fazer com que o idoso, né, esteja desprovido dos seus direitos, né? Questão de conviver com outras pessoas, do seu direito a alimento, do seu direito à qualidade de vida, tá? Isso é crime. Isso tem que ser denunciado, né, aos órgãos assistenciais, tá? Ser provido com relação à sua saúde, né, seja ela física, mental, o idoso ele tem direito à saúde, aos medicamentos no horário certo, tá? Aos exames preventivos, aos exames com relação a doenças que ele já possui, ok? E para a gente encerrar, nós temos aí o artigo 102, apropriar-se de ou desviar
bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, tá? Aquele exemplo que eu falei, aquele exemplo que o Luclécio falou, certo? Então, é uma realidade, tá? Quando fala aqui no artigo 104, reter o cartão magnético de conta bancária, tá? Isso tem que ser denunciado, isso é crime, certo? Principalmente quando quem retém o cartão, né, não dá nada a esse idoso, onde ele vai passar por necessidades, tá? E ele tem que buscar ajuda de terceiros, porque ele não tem direito, né, ao seu benefício que está sendo aproveitado por outra pessoa. Tá? No artigo 106, induzir pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Né? Então, quantas e quantas vezes, né, esse idoso, eles também são obrigados, né, a assinar procuração, né, para que as pessoas administrem seus bens, tá? Ou às vezes nem administra, certo? Aliás, e às vezes nem pede, né, para assinar, nem tem uma procuração. Eles livremente fazem, né, usufruto desse bem, tá? Fala aí, Luclécio. Não, só tava, eu tô falando disso, eu lembrei de um filme que lançou há pouco tempo na Netflix, que é chamado Eu Me Importo. É uma mulher que ela toma legalmente, ela vai na justiça legalmente, a prova que os idosos não possuem mais capacidade de se cuidar só. Aí, a partir daí, ela toma de conta de todos os bens dela. O nome do filme é Eu Me Importo. Passou há pouco tempo na Netflix. É bom. Aqui vou procurar. Né? Pessoal, nessa questão de realmente o idoso ele não ter condição de cuidar dele mesmo, nós temos uns idosos saudáveis que eles têm condição, né, de cuidar dele mesmo sozinhos. Nós temos os idosos vulneráveis que não têm essa condição. Mas veja, todos os idosos eles têm que ter um acompanhante, tá? Eles têm que ter alguém, seja um familiar, né, seja um vizinho, seja alguém mais próximo, um cuidador, que o acompanhe, né, mesmo que ele seja saudável, né, mas a questão do processo de envelhecimento, né, faz com que ele apresente algumas limitações, e o acompanhante é necessário, né? Só que esse acompanhante, tá? Ele tem que ter uma boa índole, tá? No sentido de não querer usurpar, né? A questão financeira do idoso, a questão dos maus tratos, tá? Isso também tem que ser visto no acompanhante. Ok, pessoal? Tranquilo por hoje, né? Foram muitos artigos, como a Vanessa falou aí, né? Mas nós temos muitos mais, né, Vanessa? Quando vocês forem ler, tá, o estatuto, leiam, pessoal. Né, leiam, né, não tentando decorar, mas leiam com atenção, né, que vocês vão até lembrar de casos, né, que isso vai ajudá-los a fixar mais. Por quê? Porque nós, como profissionais de saúde, nós temos que orientar os nossos idosos a buscar esses direitos, tá? A não permitirem essa violência, tá? Que entra aí a econômica também, né? Ok, pessoal? Tranquilo por hoje? Nossa próxima aula, terça-feira, síncrona, tá certo? E eu vou colocar a aulinha extra até amanhã de manhã, mais ou menos nesse horário, a aula extra vai estar para vocês, tá? Nós vamos falar na Política Nacional do Idoso, ok?